Sejam bem-vindos ao vídeo que é a cara da riqueza. Hoje vou mostrar para vocês uma lista detalhada de todos os filmes de Sylvester Stallone e o tamanho da fortuna que ele acumulou e gerou para a indústria do cinema. Rebelde, de 1970. Orçamento, $500 mil. Bilheteria, $1 milhão. Cachê, $1.000. Os Garotos da Rua 52, de 1974 menos orçamento, $160 mil. Bilheteria, $4 milhões. Cachê, $1.200. Corrida da Morte, ano 2000, de 1975. Orçamento, $300 mil. Bilheteria, $5 milhões. Cachê, $5 mil. Rocky, um lutador. Rocky, 1976. Orçamento, $1 milhão. Bilheteria, $225 milhões. Cachê, $2,5 milhões. Fist, Força Sindical, de 1978. Orçamento, $8 milhões. Bilheteria, $20,3 milhões. Cachê, $350 mil. A Taberna do Inferno, de 1978. Orçamento, $6,5 milhões. Bilheteria, $7 milhões. Cachê, $350 mil. Fuga para a Vitória, de 1981. Esse filme incluiu o jogador Pelé no elenco. Orçamento, $12 milhões. Bilheteria, $27,5 milhões. Cachê, $3 milhões. Os Falcões da Noite, de 1981. Orçamento, $5 milhões. Bilheteria, $19,9 milhões. Cachê, $2 milhões. Rocky 3, O Desafio Supremo, de 1982. Orçamento, $17 milhões. Bilheteria, $270 milhões. Cachê, $120 mil. Rambo, Programado para Matar, de 1982. Orçamento, $15 milhões. Bilheteria, $125,2 milhões. Cachê, $13,5 milhões. Rhinestone, Um Brilho na Noite, de 1984. Orçamento, $28 milhões. Bilheteria, $21,4 milhões. Cachê, $4 milhões. Rocky 4, de 1985. Orçamento, $28 milhões. Bilheteria, $300 milhões. Cachê, $12 milhões. Rambo 2, A Missão, de 1985. Orçamento, $25,5 milhões. Bilheteria, $300,4 milhões. Cachê, $8 milhões. Stallone Cobra, de 1986. Orçamento, $25 milhões. Bilheteria, $160 milhões. Cachê, $12 milhões. Falcão, O Campeão dos Campeões, de 1987. Orçamento, $25 milhões. Bilheteria, $16 milhões. Cachê, $12 milhões. Rambo 3, de 1988 menos orçamento, $63 milhões. Bilheteria, $189 milhões. Cachê, $16 milhões. Condenação Brutal, de 1989. Orçamento, $24 milhões. Bilheteria, $22,1 milhões. Cachê, $13 milhões. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qual filme dessa lenda você mais gostou. Continuando com a nossa lista, Tango e Cash, Os Vingadores, de 1989. Orçamento, $54 milhões. Bilheteria, $120,4 milhões. Cachê, $14 milhões. Rocky 5, de 1990. Orçamento, $42 milhões. Bilheteria, $119,9 milhões.
Cachê, 14,5 milhões de dólares. Oscar, Minha Filha. Quer Casar, de 1991. Orçamento, 35 milhões de dólares. Bilheteria, 23,5 milhões de dólares. Cachê, 15,2 milhões de dólares. Pare, senão Mamãe Atira, de 1992. Orçamento, 45 milhões de dólares. Bilheteria, 70,6 milhões de dólares. Cachê, 15,4 milhões de dólares. O Demolidor, de 1993. Orçamento, 57 milhões de dólares. Bilheteria, 159,1 milhões de dólares. Cachê, 11 milhões de dólares. Risco total, de 1993. Orçamento, 70 milhões de dólares. Bilheteria, 255 milhões de dólares. Cachê, 12 milhões de dólares. O Especialista, de 1994. Orçamento, 45 milhões de dólares. Bilheteria, 170,4 milhões de dólares. Cachê, 14 milhões de dólares. O Juiz, de 1995. Orçamento, 90 milhões de dólares. Bilheteria, 113,5 milhões de dólares. Cachê, 15,5 milhões de dólares. Daylight, de 1996. Orçamento, 80 milhões de dólares. Bilheteria, 159,2 milhões de dólares. Cachê, 17,5 milhões de dólares. Copland, de 1997. Orçamento, 15 milhões de dólares. Bilheteria, 63,7 milhões de dólares. Cachê, 60 mil dólares. O Implacável, do ano 2000. Orçamento, 63,6 milhões de dólares. Bilheteria, 19,4 milhões de dólares. Cachê, 20 milhões de dólares. Alta Velocidade, de 2001. Orçamento, 72 milhões de dólares. Bilheteria, 54,7 milhões de dólares. Cachê, 20 milhões de dólares. Detox, Olhos de Dragão, de 2002. Orçamento, 55 milhões de dólares. Bilheteria, 6 milhões de dólares. Cachê, 10 milhões de dólares. O Vingador, de 2002. Orçamento, 15 milhões de dólares. Bilheteria, 824 mil dólares. Cachê, 5 milhões de dólares. Shade, Jogo de Trapaças, de 2003. Orçamento, 10 milhões de dólares. Bilheteria, 458 mil dólares. Cachê, 5 milhões de dólares. Pequenos Espiões 3D, Game Over, de 2003. Orçamento, 38 milhões de dólares. Bilheteria, 197 milhões de dólares. Cachê, 15 milhões de dólares. Rock Balboa, de 2006. Orçamento, 24 milhões de dólares. Bilheteria, 156,2 milhões de dólares. Cachê, 13,5 milhões de dólares. Rambo 4, de 2008. Orçamento, 50 milhões de dólares. Bilheteria, 113,2 milhões de dólares. Cachê, 15 milhões de dólares. Os Mercenários, de 2010. Orçamento, 80 milhões de dólares. Bilheteria, 274,5 milhões de dólares. Cachê, 14 milhões de dólares. Os Mercenários 2, de 2012. Orçamento, 100 milhões de dólares. Bilheteria, 315 milhões de dólares. Cachê, 16 milhões de dólares. Ajuste de Contas, de 2013. Orçamento, 40 milhões de dólares. Bilheteria, 44,9 milhões de dólares. Cachê, 10,7 milhões de dólares. Rota de Fuga, de 2013. Orçamento, 54 milhões de dólares. Bilheteria, 137,3 milhões de dólares. Cachê, 21 milhões de dólares. Os Mercenários 3, de 2014. Orçamento, 100 milhões de dólares. Bilheteria, 214,7 milhões de dólares. Cachê, 15 milhões de dólares.
Conectados pela Fé, de 2014. Orçamento, 8 milhões de dólares. Bilheteria, 40 mil dólares. Cachê, 4 milhões de dólares. Creed, Nascido para Lutar, de 2015. Orçamento, 40 milhões de dólares. Bilheteria, 173,6 milhões de dólares. Cachê, 7 milhões de dólares. Guardiões da Galáxia 2 de 2017. Orçamento, 200 milhões de dólares. Bilheteria, 870 milhões de dólares. Cachê, 0 dólares. Ele devolveu o pagamento. Creed 2, de 2018. Orçamento, 50 milhões de dólares. Bilheteria, 214,1 milhões de dólares. Cachê, 10 milhões de dólares. Rambo, Até o Fim, de 2019. Orçamento, 50 milhões de dólares. Bilheteria, 91,5 milhões de dólares. Cachê, 20 milhões de dólares. Rota de Fuga. 3. Os Extratores, de 2019. Orçamento, 3,6 milhões de dólares. Bilheteria, 1,8 milhão de dólares. Cachê, 1,5 milhão de dólares. Samaritano, de 2022. Orçamento, 100 milhões de dólares. Bilheteria, não divulgada. Cachê, 13 milhões de dólares. Tulsa King, série 2022. Orçamento, 60 milhões de dólares. Bilheteria, não aplicável. Cachê, 1 milhão de dólares por episódio. Os Mercenários 4, de 2023. Meu Deus, como esse homem trabalhou. Pra que tudo isso? Orçamento, 100 milhões de dólares. Bilheteria, 58,2 milhões de dólares. Cachê, 7 milhões de dólares. Sly, documentário 2023. Orçamento, 10 milhões de dólares. Bilheteria, não divulgada. Cachê, 2,5 milhões de dólares. Nossa, já estou esgotado de tanto trabalhar narrando esse vídeo. Vamos ver então o que deu a soma total do que ele fez até o documentário de 2023. Orçamento total, 2,33 bilhões de dólares. Bilheteria total, 6,28 bilhões de dólares. Ganhos totais, salários, 465 milhões de dólares. Patrimônio líquido, 400 milhões de dólares. Por hoje é só, pessoal. Se inscrevam para não perderem os próximos vídeos. Achou que eu tinha esquecido, não é mesmo? Rock 2, A Revanche, de 1979. Orçamento, 7 milhões de dólares. Bilheteria, 200 milhões de dólares. Cachê, 75 mil dólares.